E aí, galera, mais uma vez aqui agora para terminar essa parte de progressões. Vamos falar da soma dos termos de uma PG finita, soma dos termos de uma PG infinita. Facinho de resolver, é só se ligar no que o exercício está mandando para você, tá? Quando a soma dos termos de uma PG finita é quando ela tem o primeiro e o último termo. Então você tem que saber o seguinte: quando a PG é infinita, você tem que entender que nós temos duas formas para não atrapalhar tanto, para você não gastar tanto. Eu posso dizer que S de N, a soma dos N termos, é igual a A1, primeiro termo, vezes, abre parênteses, a razão Q elevado a N menos 1. Veja, gente, não é Q sobre Q menos 1. Veja, não é Q elevado a N menos 1 como no termo geral. É Q elevado a N menos 1. Eu vou usar essa forma aqui quando você tiver o número de termos da PG. Então, usa-se quando sabemos o número de termos da PG. Veja o exemplo, né? Se eu tenho na PG 2, 6, 12, 2, 6, 18, sucessivamente, a soma dos 5 primeiros termos veja, eu sei, o primeiro termo é 2, eu sei que a razão Q é 6 dividido por 2, que vai dar 3, 18 por 6 dá 3, então a minha razão, e eu quero somar os 5 primeiros termos, então eu sei que N é 5, então eu tenho um número de termos, eu uso essa fórmula que é mais rápido, então eu vou ter aqui a soma dos 5 primeiros termos é igual a A1, 2, vezes Q, a razão 3, elevado a N, né? São quantos termos? 5 termos, então elevado a quinta, menos 1, sobre Q, a razão 3, menos 1. Então teremos aqui a soma dos 5 primeiros termos vai ser 2 vezes 3 elevado à quinta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, menos 1 sobre 2. Se eu tenho 2 multiplicando e 2 dividindo, corto. Então a soma dos 5 primeiros termos é igual a 242. Veja, viu como é simples? Eu sei a quantidade de termos. Mas pode acontecer de o exercício não te dar a quantidade de termos, mas te dar o valor do último termo, do primeiro e do último. E você não sabe quantos termos, e ele quer a soma. Dessa forma, você aplica uma outra fórmula que é mais rápido do que você ter que aplicar o termo geral e voltar nela. Veja bem, eu vou apagar aqui, preste atenção. Se eu tenho assim, olha só. Se eu tenho esse exemplo aqui, ó, eu vou usar posso usar também isso aqui, S de N igual a A1 igual a AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Veja, nesse caso, a fórmula não precisa saber quantos termos, basta saber do primeiro, do último e da razão. Então, usa-se quando se tem os primeiro e último termos. Não precisa a quantidade de termos. Veja o exemplo, né?
Exemplo, a soma dos termos da PG 3, 6, 12, 192 é, veja, eu sei que o primeiro termo é 3, eu sei que o último termo é 192, eu sei que a razão é 2, olha aqui, 6 por 3 dá 2, 12 por 6 dá 2, mas eu não sei quantos termos. Se eu for querer usar aquela primeira fórmula, eu tenho que aplicar o termo geral, achar o valor de n para aplicar aquela outra fórmula. Mas aqui, olha, eu nessa fórmula não preciso de quantos termos. Então eu vou dizer nesse caso que S de n, a soma dos termos, que não interessa quais são, é igual a n, o último, 192, vezes Q, ou seja, vezes a razão, que é 2, menos a 1, menos 3, dividido por a razão, 2, menos 1. Então teremos, a soma desses termos vai ser 192 vezes 2, 384 menos 3 sobre 1, que vai dar 381. Veja, fiz duas fórmulas para a PG finita. Agora nós temos aqui a PG infinita. Na PG infinita, nós vamos encontrar o limite, um valor aproximado, porque ela é infinita. Então, quando a PG é infinita, nós dizemos que a soma dos termos da PG infinita, ou o limite da PG infinita, vai ser A1, o primeiro termo, dividido por 1 menos Q. Só isso. Veja, não é Q menos 1, como nós aplicamos na finita. Na infinita é 1 menos Q. Veja o exemplo. Se eu tenho aqui a soma dos termos da PG 2, vou melhorar aqui, vou colocar 1/25 avos, 1/5, 1/5, e aí sucessivamente. Note, gente, que eu tenho o primeiro termo mais a reticências. O exercício não me fala quantos termos tem e eu não sei o valor do último. Então eu não sei nem n e nem a n. Então a soma ela vai ser a soma dos termos infinita. Nós vamos ter um limite, o valor máximo possível, o mais próximo possível. Então eu vou aplicar a fórmula S de n igual a A1, que é 1 sobre 25, é o primeiro item, sobre 1 menos Q. Vamos ver quando é que é Q aqui também, que eu não fiz do cálculo, né? Q é 5, né, gente? Vamos pegar pelo número inteiro, ó. 5 dividido por 1. Não dá 5? Então a razão é 5. 1 menos 5. Né? Então eu voltei aqui. 1/25 avos sobre menos 4. Na divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Que vai ser menos 1/4. Então eu terei aqui, ó, mais com menos dá menos, 1 sobre 100. Tá? Essa será a soma dos termos dessa PG. Ok, gente? Então aqui nós mostramos a soma dos termos da PG finita, a soma dos termos da PG infinita. Simples assim, terminamos com a progressão geométrica. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comente lá na nossa página no Face ou então aí, aqui mesmo no YouTube, e a gente vai agradecer se você se inscrever e também mandar aquela curtida pra gente. Valeu, obrigadão.